Em nome de Jesus. Riquezas terrenas. Riquezas terrenas. Quando a gente fala em riquezas terrenas, a gente lembra de tanta coisa, né? Que fala sobre... Tem umas teologias aí meio maluca, né? Nós vamos estar falando sobre esse tema. E eu quero começar fazendo umas 3 perguntas para os irmãos aqui, antes da gente estar lendo o texto. Será que os ricos vão tudo para o inferno? Não tem jeito para eles, vão tudo para o inferno mesmo. Essa raça não vale nada. O que significa riqueza para você? Provérbios 13, 7 diz assim, ó. Uns se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. O que significa riqueza para você? Por que será que a riqueza é um enorme obstáculo para a entrada no reino do céu? Por que será? Não. Riqueza é um grande obstáculo para se entrar no reino do céu. Não fui eu que falei isso. Mateus 19, 24 diz assim, Jesus que disse isso. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Glória a Deus. Opa, voltou. Glória a Deus. Por isso que eu disse no início que o que nós vamos pregar pode ser assim, ser muito, muito agradável, né? Porque se a gente partir do que nós lemos e o que a gente está acostumado a ouvir, né? O Evangelho da Prosperidade aí não vai ser muito legal. Mas, você que está me vendo pela internet, fica firme aí. Se você é o teólogo da prosperidade ou gosta desse tipo de evangelho, fica firme aí. Não fica triste não, porque eu vou ler a palavra e nós vamos estar estudando. Vamos ler um texto em nome de Jesus? Tiago, capítulo 5. Quem puder ficar em pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Assim que for achando o livro de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E então os irmãos podem estar se assentando. E nós vamos estar discorrendo um estudo em nome de Jesus. Diz assim: agora, vós ricos, chorai e pranteai, por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Entesouraste nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes o vosso coração no dia de matança. Condenastes e matastes o justo, que não vos resistiu. Os irmãos podem estar se assentando. Tiago, eu gosto do Tiago. Eu gosto do Tiago, o irmão Tiago, eu gosto de Paulo também. Eu gosto. Um dia no céu, eu quero, em nome de Jesus, poder perguntar algumas coisas. É forte, não é forte o texto?
Para facilitar a nossa compreensão, irmãos, diante de tudo que nós vamos discorrer, e ganhamos tempo, para facilitar, eu quero fazer 3 observações preliminares para a gente poder estar discorrendo. Vai ser melhor eu fazer essas 3 observações, porque no decorrer do que nós vamos falar, com essas 3 observações preliminares, a gente ganha um tempão. Porque tem coisas que estão escritas no texto e que no decorrer nós vamos precisar ter um entendimento. Por exemplo, no primeiro versículo, a gente precisa definir o que é essa miséria, né, que diz, versículo 1, miséria que sobre vós hão de vir. Então, primeira observação, entender esse trechinho aqui é de fundamental importância para a gente escorrer todo o texto no caminhar aí, não é? Miséria que sobre vós hão de vir. Eu vejo um juízo de Deus, uma sentença condenatória sem campo para arrependimento. Os irmãos concordam comigo? É sem chance. Agora vós riscos, chorai e planteai, por causa das misérias que sobre vós hão de vir. Não há a menor chance. É uma sentença condenatória. Esses ricos, então, estão sobre o juízo de Deus. E a sentença já está decretada. Amém? Segundo ponto, nós vamos ler o texto e vamos estar discorrendo sobre essas coisas, mas com essa observação. Amém? Primeira definição, observação que eu faço é essa. Segunda observação que é necessária a gente compreender é considerar o autor da carta como irmão de Tiago. Eu já falei nisso, mas é bom a gente voltar a falar sobre esse assunto para que a gente compreenda bem. Nós estamos lendo uma carta. Essa carta foi escrita por Tiago. Tiago é meio-irmão de Jesus, conviveu com Jesus. Ele é irmão mais novo, então ele conviveu com o irmão mais velho, o homem Jesus, até Jesus começar o ministério. Ele conviveu com a pobreza, conviveu com os fariseus, saduceus, com o sistema político e econômico da época. Então, esse contexto, vamos entender tudo o que a gente vai falar sobre esse texto aqui, capítulo 5, do 1 ao 6, mas com essa visão. O autor da carta chama-se Tiago, é o meio-irmão de Jesus, que se converteu depois que viu Jesus ressurreto e que agora está começando a edificar a igreja. Essa carta está começando a edificar a igreja, edificar aquela igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, certo? Então está sendo agora esse texto, o contexto, com esse entendimento que nós estamos lendo essa carta, que nós estamos lendo uma carta onde a igreja está sendo edificada e que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas nós temos um grupo aqui com a sentença condenatória. Nós vamos estar trabalhando isso aí. E a terceira coisa que eu quero fazer, terceira observação que eu quero fazer com os irmãos, que é como o Tiago, irmão de Jesus, cresceu junto com Jesus, conviveu com Jesus, conviveu com a pobreza, era de uma família pobre. Amém? Há um evangelho que prega que Jesus era um empresário, um grande empresário, que ele era carpinteiro, ele tinha uma empresa, mas não é verdade isso aí. Eu tenho como provar na Bíblia que eles eram pobres. Vou dar só uma dica, depois quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Vou dar uma dica.
Para saber se eles eram ricos ou pobres, basta analisar a oferta que eles levaram na época em que eles levavam toda vez no ano, uma oferta pelo pecado. Veja a oferta que eles levaram e você vai ver se ele era rico ou se era pobre. Isso é para o teólogo da prosperidade aí que está me vendo? Vamos conversar. Então, vamos fazer uma conexão com esse Jesus que pregou sobre riqueza e que Tiago agora também está falando com riqueza. Eu convido os irmãos para a gente estar lendo no Evangelho de Mateus e vamos fazer uma conexão, amém? Vamos fazer uma conexão com o que Tiago está falando sobre riqueza e Jesus também falando sobre riqueza, porque os dois são irmãos. Jesus falou antes de ser crucificado sobre esse assunto, foi crucificado, falou que ia ser edificada uma igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e agora o Tiago vem edificando a igreja e tratando do mesmo assunto, riquezas terrenas, certo? Então, vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Se você for ver o texto de Tiago, várias vezes ele fala: purificai o vosso coração. E Jesus também está falando sobre isso. Lavai as mãos, pecadores. Tiago fala isso. Jesus está falando aqui. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora, capítulo 19, na sequência aí, o capítulo 19, para a gente entrar agora com o nosso estudo, amém? Capítulo 19, Mateus, capítulo 19, é na sequência aí, né? 19, verso 16. Diz assim: eu estou fazendo essa conexão para nós entrarmos no texto e entendermos o contexto de tudo que nós vamos ver, amém? É muito interessante isso aqui, ó. Diz assim, 19, versículo 16: ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? Jesus respondeu: não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora, o mais importante para nós entrarmos no texto está agora, vai vir aqui agora, que essa conexão que eu estou fazendo é para que os irmãos guardem essa passagem aqui. Como eles pensavam, como os fariseus, os saduceus, como a religião pensava, e daí depois não compare com a doutrina, né, da prosperidade, da teologia da prosperidade. Como eles pensavam? Eles pensavam que quanto mais a pessoa era próspera e tinha dinheiro, mais ela tinha a graça de Deus sobre a vida dela, no entender deles. Vamos ver isso? Veja o versículo 25. Os seus discípulos, ouvindo isso o quê? O que eles ouviram? Que Deus tinha falado, que era difícil entrar no reino do céu, certo? Ouvindo isso, seus discípulos admiraram-se muito. Admiraram-se muito. O que tem aqui para se admirar muito? E disseram: quem poderá então salvar-se? Os irmãos estão compreendendo bem a passagem? Quando Jesus disse: é difícil entrar no céu, hein? Um rico entrar no céu. Quem admira muito e fala: então quem pode se salvar? É porque acredita que quanto mais rico, melhor para entrar no céu, amém? Agora, vamos guardar isso aqui para nós entrar no contexto lá agora e estudar. Agora nós vamos estudar para valer. Olha o que a resposta de Jesus. Ele não se limita a dizer o problema da riqueza somente aos ricos. Ele põe todo mundo no contexto numa resposta só. Porque olha a resposta dele. Para os homens, ele não falou agora aqui que é para os ricos. Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Amém, meus irmãos? Então agora dá para a gente começar a trabalhar o texto de Tiago. Vamos voltar lá para Tiago, no capítulo 5, e vamos trabalhar do 1 ao 6. Com o seguinte entendimento: riqueza não serve de parâmetro definidor da graça de Deus. Ponto. Nós vimos isso. Por isso que eu adiantei. Por isso que eu fui ver lá. Fiz essa conexão. Porque agora nós sabemos que realmente riqueza não serve de parâmetro definidor da graça de Deus. Segundo, independentemente se a pessoa é pobre ou rica, todos os homens, dependendo de onde ele deposita a sua confiança, terá problemas com dinheiro. Os irmãos concordam com isso? Foi isso que Jesus falou? Nessa conexão que nós fizemos? Não se limita só à riqueza.
A maneira como nós lidamos com a posse, com as nossas posses, independente se você é rico ou não, vai fazer toda a diferença para você entrar no céu. Certo? E agora, então, nós vamos estar trabalhando isso com o Tiago, edificando a igreja, nesse capítulo 5. E algumas perguntas nós precisamos fazer, né? Algumas perguntas a gente precisa fazer nesse texto aqui, para que a gente saia daqui com alguma coisa útil, né? Para levar para casa, né? E para a vida, né? Uma coisa com clareza, que amanhã alguém chega e pergunta para os irmãos: o que você foi fazer na igreja ontem? Falou: eu fui ouvir um culto de doutrina. E o que foi falado lá, hein? Aí você tem o que falar. Você não vai chegar simplesmente e falar: a palavra foi boa. Boa palavra, hein? Legal, hein? Palavra legal pra caramba. Mas o que foi mesmo? O que você aprendeu lá? A palavra foi legal, foi boa. Não, você vai falar com clareza. Fala: eu aprendi que as portas do inferno, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre riqueza, o que Deus, como que é esse negócio de riqueza, o que tem a ver esse negócio de evangelho da prosperidade. Você vai sair entendendo isso e não vai mais ser enganado, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Algumas perguntas precisam ser feitas. E a gente vai responder essas perguntas à luz do texto, né? E cada um de nós vai sendo ministrado, edificado, e assim vamos edificando uns aos outros, amém? Primeira coisa, antes de começar a fazer essas perguntas, né? Nós já sabemos que esses ricos aqui, agora vós ricos, lembra do versículo 1 aqui? Agora vós ricos, chorai e planteai por causa das misérias que sobre vós onde vir. Estão sentenciados sobre o juízo de Deus, condenados, sem chance, sem campo para arrependimento mais. A gente sabe que esses irmãos, se essa passagem está falando com pessoas que estão sentenciadas e condenadas, mas está no livro de Tiago, e está na igreja, e a igreja está sendo edificada, e as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus disse: as portas do inferno, sobre essa revelação que nós estamos tendo aqui hoje, eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa revelação que nós estamos aqui hoje participando junto, Jesus vai edificar a sua igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Se isso está aqui, e Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria, e esses irmãos estão numa condição onde as portas do inferno estão prevalecendo na vida deles, é porque a igreja não podia ficar sem essa exortação, para que não fosse ela toda cair nas portas do inferno, amém? Irmão, quem está me entendendo? Todos estão me entendendo? Então nós já sabemos que esses ricos aqui mencionados, as portas do inferno prevaleceram contra a vida deles, a ponto de não acharem campo para arrependimento e estarem sob o juízo condenatório de Deus com uma sentença decretada. Agora nós vamos fazer algumas perguntas. E de acordo com as respostas, depois nós vamos encerrar levando para a nossa vida uma aplicação diante de tudo que nós vamos ver aqui. Glória a Deus. Primeira pergunta: quem eram esses ricos mencionados por Tiago? Será que eram crentes orgulhosos que foram pobres e se tornaram ricos? Porque está aqui. Estão sendo mencionados aqui. Há duas interjeições aqui, né? Há uma aqui, se você for ver no 13, ó,
no capítulo 4, versículo 13, há uma interjeição aqui, não tem? Ó. E agora vós que dizeis, glória a Deus, estão me acompanhando? Agora no capítulo 5 vem a mesma interjeição, agora vós ricos. Tem dois agora vós aí. No capítulo 4, versículo 13, ele está falando com quem? Agora vós que dizeis. Então, quem eram esses ricos mencionados aqui por Tiago? Será que eram crentes orgulhosos que outrora foram pobres e se tornaram ricos? É possível, não é? É possível. Eu não posso afirmar, mas é possível. Eu não posso dizer que esse pessoal aqui do capítulo 4, versículo 13, porque se está no contexto da carta, eu posso até dizer isso, não estou fora do... né? Capítulo 4, versículo 13 diz: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Lembra da quarta-feira passada, quando nós falamos, aqui ele estava tratando sobre a autossuficiência, o crente orgulhoso. Aqui ele está falando com crente mesmo, mas que ainda tem uma chance, né? Porque no versículo 17 diz assim: aquele pois, capítulo 4, versículo 17, aquele pois que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então está tendo uma chance aí. Há algo que, né? Não, você não vai para o inferno assim, não. Eu estou pregando para você se converter. Se converte, você sabe o bem que deve fazer, só fazer o bem que vai dar tudo certo, você vai entrar no céu. Deixa o orgulho, né? Versículo 16. Agora, porém, vós orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Deixa de ser um crente usado pelo Satanás. Se converta direito e você não vai para o inferno, você vai ser salvo. Certo? Capítulo 4. Agora, quando vai no versículo 5, ele vai e fala a mesma coisa. Agora vós ricos. Eu posso até pensar, bom, será que esses caras que saíram aqui, do capítulo 4, versículo 13, e que diziam, vamos lá negociar, daqui a um ano a gente volta, e tal, e não sei o que, pode ser até que eles voltaram agora e... coração cheio de dinheiro, né? Coração, não pode ser? Pode ser, não podem? Esses ricos. Mas, poderiam ser esses ricos não crentes, mas só frequentadores de igreja? Poderia ser também. Veja, capítulo 2, versículo 2, de 2 a 6. Por isso que eu falo, irmãos, nós estamos estudando a carta, você está vendo como o contexto da carta, quando a gente estuda uma carta inteira, ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença, não faz? Olha o capítulo 2. A pergunta que eu fiz foi qual? Poderiam ser esses ricos não crentes, mas só frequentadores de igreja? E vamos trazendo isso para o nosso contexto, amém? Nosso contexto atual. Capítulo 2, versículo 2 diz assim: eles estavam fazendo acepção de pessoas, certo? Quem é que estava frequentando esse culto então? Vamos ver? Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre, então estava aqui frequentando um não crente aqui. Era alguém que ia para o culto, rico, e estava contaminando a igreja, porque com a influência dele, os crentes agora bajulavam ele, e acabava assim, vivendo na nojeira, igual o nosso Congresso Nacional. Acaba se vendendo e vai se comprando e se corrompendo todo mundo. Glória a Deus. É isso mesmo que está dizendo? É isso que está acontecendo, amém? Versículo 3. E atentardes, Paulo está falando com um crente sem vergonha, crente que se corrompe, né? E atentardes para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui. Então, aqui ele está falando com crente safado e com o incrédulo que aparecia nos cultos, frequentando o culto, certo? Versículo 6.
Vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Então, havia crente que estava, né, bajulando o rico, que era incrédulo, para ganhar um favor. Certo? É isso mesmo, não? Então, no versículo 2 ao versículo 6, a gente pode dizer que poderiam ser esses ricos aí, que agora Tiago, no capítulo 5, está falando. Ó, né? Agora vós, ricos, pode ser também eles, não pode? Terceira pergunta: em que consistia ou qual era a riqueza deles na época? Hoje nós temos, em que consiste a riqueza hoje? Celular caro? Roupa da hora? Carro do ano? Naquele tempo era o quê? Vamos ver? Em que consistia as riquezas da época? Vestes de linho fino, ouro, prata, muito grão, colheita. Isso era a riqueza da época. Vamos ver no texto? Ó, versículo 2: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes, era a riqueza deles. Vestes de linho fino, né? Aquelas coisas da hora. E o que mais que eles tinham? O vosso ouro e a vossa prata, era essa a riqueza deles. Ouro, prata. Veja o versículo 4: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. Opa, havia uma ceifa, então eles tinham também bastante grão, bastante trigo, colheita. A riqueza naquela época era isso. Glória a Deus. Isso é que consistia a riqueza desses ricos aqui. Tiago está falando. Quarta pergunta: como aumentavam suas riquezas? Vamos ver? Eles aumentavam, a resposta que eu dei aqui foi o seguinte: eles aumentavam acumulando e jamais dividindo. Veja o versículo 3, na parte B, bem no finalzinho, diz: entesourasse. Ó, capítulo 5, versículo 3, no finalzinho, na parte B: entesouraste nos últimos dias. Então, eles aumentavam as suas riquezas, acumulando e jamais dividindo. Você vem para um culto de sexta-feira, que nós vamos fazer você passar por alguma coisa, você vai levar um negocinho para casa, a prosperidade vai estar na tua vida, de maneira tal, que você vai ser cabeça e não cauda. E o teu testemunho vai ser: eu tinha uma casa, hoje eu tenho 3 casas, uma na praia, 2 carros na garagem e uma empresa com 2.500 funcionários. Glória a Deus. Entesouraste nos últimos dias. Oh, glória. Quem prometeu riqueza? Foi Deus ou Satanás? Com certeza não foi o Senhor Jesus Cristo. Eu vi o Satanás oferecendo para ele tudo quanto é riqueza. Teologia da prosperidade. Fica esperto aí, hein? Daqui a pouco as perguntas você vai fazer para você mesmo. Então eles aumentavam as suas riquezas, acumulando e jamais dividindo. Como eram adquiridas as suas riquezas? Resposta: com fraude. Capítulo 5, versículo 4. Com fraude. O salário dos trabalhadores que ceifaram os nossos campos e que por vós foram retidos com fraude. Como mais eles acumulavam a sua riqueza? Com suborno. Capítulo 2, versículo 6.
Vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Você acha que os caras levaram ele para os tribunais para quê? E o que eles faziam lá nos tribunais? E como isso acontece no dia de hoje? Eu conheço uma empresa conhecida, uma loja que vende eletrodomésticos, uma série de coisas. É uma loja muito famosa, eu não vou falar o nome dela, mas eu conheço e sei como funciona. Você vai comprar, vocês vão casar, não vão? Glória a Deus. Aí você vai comprar um jogo de sofá. Você vai nessa tal loja, quando você chega lá, eles te mostram um que está ali, você tem vários, você escolhe e fala, eu quero esse aqui. Vamos fechar negócio? Vamos. Aí você vai lá, fecha, quanto pagamento, não sei, vou comprar à vista, quando vai entregar? Tal dia. Tal dia eles não entregam. Aí você vai lá reclamar. Quando você vai reclamar, eles dizem para você, olha, esse aí não tem mais, mas ele já sabia que não tinha. Tem lá no mostruário, mas para vender eles não têm, é com engano, certo? Então o que acontece? Você vai e volta lá. Quando você volta lá, eles dizem, olha, não tem, fica com esse aqui. Aí você fala, não, eu quero meu dinheiro de volta. Fala, não, dinheiro de volta eu não posso dar. Ou você pega esse e acrescenta mais um pouquinho para você levar esse aqui, ou então você fica com esse aqui, enfim. Aí você fala, poxa, legal, deixa quieto, vou procurar meus direitos. Ele fala, vai, procura seus direitos, você vai ganhar? E se ganhar, quanto tempo vai levar para você ganhar? Você pode pegar o melhor advogado. Acontece que eles têm lá os seus advogados, aquilo vai rolando e tal, e eles subornam. Era isso que estava acontecendo aqui, mesma coisa. Lá eles trabalhavam por dia, glória a Deus. Esse pessoal aqui trabalhava por dia. No final do dia, é que era para ser pago. Jesus conta a parábola. Os vinhateiros, eles não vão lá, Jesus vai chamando um meio-dia, outras 2 da tarde, outras 5 da tarde, e depois que reúne tudo no final do dia para acertar, fazer o acerto. Esse pessoal aqui não tinha carteira registrada. Então eles recebiam, eles eram diaristas. Recebia, quando chegava no final do dia, com esses cabras safados aqui, que estão aqui no capítulo 5, o vós ricos, chorai e pranteai, eles faziam assim, quando chegava no final do dia, na hora de fazer o acerto do pessoal que trabalhou o dia inteiro com eles pegavam e davam uma parte. E a outra parte falava, ó, trabalhe amanhã, porque senão você não vem amanhã. Vem amanhã que daí eu te pago tudo. E ia fazendo essa jogada, hoje ainda fazem isso em muitos lugares. Esse evangelho foi escrito há 2000 anos atrás, mas ele parece que foi escrito semana passada. Ele é atual. Aí o que acontece? Vai passando o tempo, o suor daquelas pessoas que trabalharam vão ficar clamando, porque eles vão ficar passando necessidade. Era uma época difícil, em que eles precisavam e dependiam daquilo para viver, e eles suaram para trabalhar, mas foi retido com fraude, porque esses desgraçados, eles pegavam o dinheiro e diziam, embolsavam, entesouravam, guardavam, e depois você que vai na justiça. Quando eles iam para a justiça, lá na justiça eles eram oprimidos e eles pagavam suborno para o juiz ganhava a causa, às vezes até matava o cabra. Matastes, ao final aqui. 5. Deliciosamente viver sobre a terra e vos eleitaste, e tal. Ao versículo 6. Condenastes e mataste os justos, que não vos resistiu. Tinha como resistir, estava na mão deles. Você viu alguma coisa acontecer há pouco tempo assim, não? Você está vendo o nosso Congresso Nacional assim? Você consegue pegar alguma coisa assim? Será que eu estou falando alguma besteira? Lembra dos respiradores que foram vendidos, né, e ninguém viu onde foram parar? E hoje ele está lá,
dando a ordem, fazendo como deve ser feito e tal. É assim. Você acha que o inferno é muita coisa para um povo assim? Triste, né? Triste. Tem um juiz todo-poderoso que está vendo todas essas coisas. E Tiago está escrevendo essa carta, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja do Senhor, que eles possam compreender, passando por todas essas coisas, não negar o Senhor Jesus e esperar entrar pela porta estreita na glória do Senhor. Então, como eram adquiridas as riquezas? Com fraude, com suborno. Como faziam uso? Olha que maravilha. Não sei, isso aqui é tão familiar para a gente, né, meus irmãos? É tão familiar. Só mudou o jeito. Ah, meu Deus. Como faziam uso das suas posses na vida? Como nós fazemos uso das nossas posses na vida? Esbanjando nos prazeres e luxúrias. Capítulo 5, versículo 5. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Usavam a riqueza o tempo todo, passaram uma vida inteira, estavam passando uma vida inteira só no prazer, na luxúria, tudo que... Na igreja, eles frequentavam a igreja lá, pelo jeito eles frequentavam a igreja lá. Se eram incrédulos, ou era essa raça aqui, do capítulo 3 eu não sei, do capítulo 4 eu não sei, pode até ser que seja. Uma coisa eu tenho certeza, eles foram para o inferno. Isso eu tenho certeza. Porque eles estavam debaixo de condenação. E por quê? Agora uma coisa interessante, irmãos, para a gente estar logo encerrando aqui. É tanta coisa que é tão gostoso você estar falando. Não é bom ter essa compreensão? Quem acha bom, dá glória a Deus. Porque tiveram sua sentença decretada pelo Senhor dos Exércitos? Porque o suor dos trabalhadores, somado ao clamor dos que por direito não precisavam padecer necessidades, chegavam aos ouvidos do justo juiz todo-poderoso. Versículo 4. Vede o salário, preço de sal, de suor, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos o dia todo, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Quanta gente nessa pandemia morreu. Quanta gente está clamando, clamou. Quanta gente tinha, às vezes, uma condição média de vida, e hoje está morando na rua, debaixo de ponte, por causa da injustiça social. Os clamores dessa gente, Todo-Poderoso, chega até o Todo-Poderoso. Agora veja o versículo 5, e aqui eu quero encerrar. Versículo 5, fazendo alusão ao título da mensagem. Qual que é o título da mensagem? A riqueza que alimenta a miséria. Não é esse o título da mensagem? A riqueza que alimenta a miséria.
Fazendo alusão a esse título, a riqueza que alimenta a miséria, eu quero ler o versículo 5, que diz assim: deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes, cevastes o vosso coração no dia de matança. O que é cevar? Engordar bem. Cevar, você não põe uma ceva para catar peixe, eles vão lá e tal, aí depois que está tudo bem cevadinho, você vai. As portas do inferno estavam fazendo isso, cevando. Eles mesmos cevaram bem o coração, para que as portas do inferno prevalecessem sobre a vida deles. Tudo o que eles faziam com a riqueza adquirida era uma ceva para eles mesmos descerem à sepultura. Há muitos, trazendo para o nosso contexto, por um evangelho pregado, sem considerar estas coisas, que põe o seu coração nas riquezas. E riqueza pode não ser uma pessoa rica. Qualquer coisa que tome o lugar do Senhor é idolatria. E ceva o coração para um dia de matança, no dia do juízo. Aquele que colocar a confiança em algo que não seja o Senhor Jesus será condenado ao castigo eterno. E eu quero encerrar aqui. Isso não é para assustar não, meus irmãos. É para a gente dar glória a Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Porque o Senhor trata com a nossa vida, com o nosso coração, e o Espírito Santo nos mostra. Isso aqui está para exemplo nosso. Amém? E eu quero encerrar então aqui com uma aplicação para a minha e para a tua vida. Ao lidarmos com as nossas posses, devemos fazer algumas perguntas guardando o coração. E as respostas que dermos indicará em que lado da balança estamos. Se estamos caminhando na mão ou na contramão como crentes no Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aqui eu encerro, pastor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor. E que essa palavra, esse entendimento do livro de Tiago possa fazer a diferença na vida de cada um, em nome de Jesus.